Em letras brancas sobre tela preta, não recomendado para menores de 14 anos. Realização e produção: Companhia de Solos e Bem Acompanhados e Filmes de Junho Produtora. Coprodução: Sala Filmes, Convergência Produtora, Padrinho Agência de Conteúdo, Ideia, Ação, Design e Planejamento e Sorte Produções. Assessoria Jurídica: Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Apoio: Sintrajuf RS. Criação e direção: Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Sobre fundo azulado, traços brancos desenham uma janela com 2 folhas quadriculadas que se abrem. No vão, a palavra confessionário. Abaixo, em letras cursivas, relatos de casa. Episódio 8. Júlia, com Danuta Zagueto. Ela é branca, tem o rosto oval e cabelos pretos e lisos na altura dos ombros com uma franjinha para a direita. Usa uma blusa azul, aparece dos ombros para cima. Oi, meu nome é Júlia. Eu decidi participar da campanha Confessionário para dividir, compartilhar um pouco da história que eu vivi. De repente, ajudar outras mulheres que tenham passado por alguma situação que não tenham gostado. Imagem dela alterna entre tela cheia e a tela de um notebook. Enfim, eu faço faculdade de administração e durante o dia eu trabalho numa padaria e eu faço faculdade à noite e me ajuda a bancar a minha faculdade. Sorri com a cabeça baixa. Foi lá que a gente se conheceu, na padaria. O André, ele trabalhava num prédio ali perto. E quase todo dia, no mesmo horário, eu via que ele entrava, pedia o café e o André era gentil, ele era sorridente e a gente brigava para atender ele. Todas as meninas do balcão queriam atender. E um dia eu briguei para atender ele. Eu sabia o café que ele gostava e fui servir. Ele sorriu e a gente começou a conversar. E assim foi. Todo dia ele ia até a padaria e a gente conversava um pouquinho. E um dia ele anotou o número dele num guardanapo. Eu achei bonito. E eu guardei o guardanapo por alguns dias, criando coragem para ligar. E eu liguei. E a gente combinou de fazer alguma coisa e conversar. Dá um sorrisinho tímido. E foi um encontro ótimo. A gente saiu para caminhar, eu conheci umas ruas que eu nunca tinha visto. E o André me fazia rir, ele era divertido e gentil. O rosto dela preenche a tela em imagem desfocada. A gente ficou e logo depois a gente começou a namorar. Sei lá, foi tudo muito rápido. Eu gostava dele, ele parecia me conhecer, sabe? Eu sei que a gente já se conhecia há muito tempo. Eu podia falar qualquer coisa para ele, que ele me ouvia e
me entendia. Teve um dia que ele me convidou para conhecer uns amigos dele. E a gente foi num bar e de cara eu já não gostei dos amigos dele. Eu não sei se foi ciúmes, mas eu achei eles todos muito chatos e as piadas eram muito sem graça. E naquele dia, no dia que a gente se conheceu, os amigos dele beberam um pouco demais, sabe? O André também. E eles começaram de brincadeira, quebrar uns copos. E eu fiquei chateada. Eu falei pro André, eu disse que eu não estava gostando daquela brincadeira, mas o André disse que era normal e que os amigos deles eram, que os amigos dele eram assim, que às vezes eles gostavam de quebrar as coisas para extravasar. E nos outros dias que passaram, o André, ele às vezes me convidava para ir para casa dele junto com os amigos para jogar. Inclina o rosto, aperta os Eles lábios, chateada. jogavam um jogo de videogame e o André me convidou para ficar junto, sabe? Para participar da reunião. E eu fui. Eu disse para ele que eu não estava gostando e que aquele jogo era muito violento. E era um jogo com arma e sangue. Eles batiam, se machucavam e atiravam para todo lado. Ansiosa, põe o cabelo atrás da orelha esquerda. Eu não gostava do clima e eu gostava do André. Eu queria ficar com ele e eu fiz um esforço. No outro dia que ele me convidou, eu fiz até um bolo. Fiz um bolo e fiquei ali com os amigos dele e sorrindo e fingindo que estava tudo bem. E quando os amigos dele foram embora, eu falei, eu disse que talvez eu não quisesse participar das reuniões com os amigos e ele disse que eu estava louca e falou que se eu não gostasse dos amigos dele é como se eu não gostasse dele. Eu disse que era bobagem, mas ele me convenceu. Ele falou que para se desculpar ele queria me convidar para ver um filme. Quando o filme começou, eu achei estranho. Eu perguntei que filme era aquele, e ele falou que era um filme de terror. Eu disse que talvez já tenha sido bom de sangue por aquela noite, e ele insistiu. Ele disse que era bom eu conhecer a realidade da violência que a gente vive e que a vida é assim. Eu topei, fechava os olhos quando eu sentia medo. E aí começou a ficar meio normal, sabe? Sempre que a gente se via, ele insistia nos filmes que eu não gostava e eu comecei a ficar muito chateada. Teve um dia que a gente assistiu um filme e ele ficou agressivo, perguntando para mim por que eu não estava gostando, e eu falei para ele que talvez fosse melhor a gente dar um tempo, sabe? Porque eu não estava me sentindo mais tão afim, talvez, Agora ajeita o cabelo atrás da orelha direita. de seguir daquele jeito que a gente estava. E ele ficou muito chateado, me xingou e disse para eu ir embora, bateu a porta e ficou gritando comigo. E
Depois dali, a gente ficou uma semana sem se ver. Eu achei estranho, mas ele não me ligava e eu mandava mensagem, ele também não me atendia. Sei lá, por um momento eu achei que tinha acabado, sabe? E resolvi seguir, né? Eu conheci um colega da faculdade e ele me perguntou se não podia me pegar depois do trabalho. Eu disse que sim. E aí ele foi me pegar. Quando a gente estava saindo da padaria, o André chegou. Ele estava meio alterado, sabe? Baixa o olhar. Ele estava nervoso e perguntou quem era o cara e o que eu estava pensando, e eu pedi desculpa, eu pedi várias vezes, eu disse que não era o que ele estava pensando e que, sei lá, eu podia consertar, mas ele foi muito agressivo comigo, ele até quebrou uns copos e eu disse para ele que a gente podia conversar, que não era nada e que a gente podia resolver. E aí a gente se mandou mensagem, ele me pediu desculpa e perguntou se a gente não podia fazer uma coisa mais romântica. Sorri. Eu achei que ia ser a chance da gente fazer as pazes e convidei ele para jantar na minha casa. Eu fiz um jantar bem romântico e ele disse que tinha uma surpresa. Eu fiquei muito feliz. Eu achei que, sei lá, que ele estava arrependido. E ele pediu para eu fechar os olhos. Ele me levou até a minha cama e eu deitei. E ele disse que tinha mais um filme para me mostrar e quando eu abri os olhos eu vi que era outro filme de terror e eu falei para ele que eu não queria mais aquilo e que eu não gostava e me dava medo e ele insistiu e que era o jeito dele me amar e eu comecei a chorar e pedi para ele desligar e para a gente ver outra coisa ou fazer outra coisa, mas ele insistia e ele quebrou as garrafas de vidro que a gente tinha tomado no jantar e me ameaçou e ele jogou uns cacos no chão e disse que eu não podia sair da cama, que senão eu ia me machucar e eu só pedi para ele parar e pedir desculpa, eu não sabia como reagir, ele gritava, ele chegou a cortar o meu braço e eu fiquei com muito medo e eu pedi para ele parar e aí ele... Apoie o rosto na mão esquerda. E aí ele pegou no sono e ele pegou no sono e eu corri, eu saí do meu quarto, eu fui até a sala e eu peguei o meu celular. Eu liguei para uma amiga e pedi ajuda. Eu contei que talvez o André tivesse enlouquecido ou era eu, mas
eu não estava bem e que eu precisava de ajuda. E ela disse que ia me ajudar e que eu ficasse o mais longe dele possível. Eu repetia para ela que o André não ia me machucar, que eu estava bem, e ela insistiu para eu ficar longe e fechar ele ou sair para eu me afastar. E quando ela chegou na minha casa, ela trouxe 2 policiais com ela. Eles foram um pouco agressivos com o André e o André com eles, e eles levaram o André. E eu tive também que dar alguns depoimentos e falar o que tinha acontecido. E depois disso, Desvia o olhar para o alto, pensativa. o André começou a me ameaçar. Ele me mandava umas mensagens muito ruins e eu pedi proteção e pedi que ele não fizesse mais. E enfim, a gente acabou se afastando e faz um tempo que a gente não conversa, mas às vezes eu tô no balcão da padaria e eu sinto, sabe, que ele tá me olhando. Ele, do outro lado da rua, me espiando, sabe? De novo, põe o cabelo atrás da orelha. Fico paralisada. Eu sinto aquele medo que eu senti aquele dia e Baixa a cabeça. E eu não quero mais sentir. Não quero mais. A tela escurece. Logo, confessionário, relatos de casa. Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Se tu tá assistindo e tá passando por qualquer situação que te deixa com uma pulga atrás da orelha... Ela é branca e tem cabelos crespos pelos ombros. Eu te digo que tu não tá louca. Porque quando a gente passa por alguma situação de violência, demora muito pra gente se reconhecer nela. Porque é difícil. Afinal de contas, um relacionamento, principalmente afetivo, ele foi feito pra gente amar, pra gente ser amada, pra ter respeito. E é muito difícil entender que não usa tá óculos de grau marrom e batom vermelho. Sempre digo que uma mulher, quando é vítima de algum tipo de violência, ela sabe o que está acontecendo. Nem que seja internamente só ela, na hora de dormir, mas ela sabe. E ela sabe também que está errado. Apesar de não necessariamente ter conhecimento jurídico, ela sabe que está errado. Então, se tu está passando por isso, tu não é louca. O que está acontecendo contigo acontece com milhares, milhões de mulheres no Brasil e no mundo. E pede ajuda. A tela escurece. Elenco primeira temporada. Amanda Gatti, Arlete Cunha, Cibele Sastre, Dani Dejade, Danuta Zagueto, Débora Finocchiaro, Eleonora Prado, Graziela Pires, Laura Medina. Criação, direção e roteiro, Débora Finocchiaro e Luiz Alberto Cassol. Adaptação coletiva a partir de relatos de Gabriela Souza, de notícias e histórias diversas. Preparação de elenco, Débora Finocchiaro. Montagem e desenho de som, Leonardo Capelati. Direção de fotografia, Fred Paz. Direção de produção, Leonardo Peixoto. Trilha sonora, Laura Finocchiaro. Design gráfico, Luciano Ribas. Vinheta, Victor dos Santos Roberts. Audiodescrição, Marilane Castro da Costa e Felipe Mianes. Libras, Ângela Russo. Assessoria de imprensa, Padrinho Agência de Conteúdo, Tatiana Bandeira, Igor Morandi, Alexandra Zanella. Apoio Comunicação, Luciana Betoni, Juliana Cohen, Luísa Soares, Kathleen Santos, Bettine de Paris, Mirella Joyce, Camila Lourenci.
Assessoria Jurídica, Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Produção Executiva, Alexandra Zanella, Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Logos de realizadores, produtores e apoiador. Brasil 2020. Para denúncias, procure a Delegacia da Mulher da sua cidade ou Disque 180. Coletivos como As Justiceiras e Mapa do Acolhimento estão preparados para acolher mulheres vítimas de violência. Justiceiras, WhatsApp 11 99 639 1212. Mapa do Acolhimento, www.mapadoacolhimento.org.